Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luzilete, nós estamos trabalhando com o componente curricular de Geografia. E nessa unidade nós estamos falando sobre importância da água e do solo em nossas vidas, né? O quanto esses recursos naturais são importantes, né? Qual que é a importância deles? Em um outro momento nós falamos um pouquinho sobre a formação do solo. E aí nós vimos o quê? Nós vimos que o solo demora muito tempo para se formar. Lembram lá daquele cálculo que nós fizemos? Que 1 centímetro de solo demora 400 anos para se formar? Vocês lembram como se forma o solo? Vamos pensar que ele se forma a partir das rochas, né? Então a ação do vento, a ação do sol, a ação da chuva vai quebrando, vai despedaçando aquela rocha, né? Que vai se tornando pedacinhos cada vez menores. E aí, claro, passa um animalzinho por ali, morre, se decompõe, o vento vai trazendo folhas, né? Vai trazendo galhos, vai trazendo outros elementos orgânicos e vai caindo ali também e vai se decompondo, né? E vai dando então aquela consistência mais orgânica do solo, né? E aos poucos o solo vai se formando. Vimos também que existe uma diferença, né? Dependendo da rocha, todo o solo não é formado da mesma rocha, são formados de rochas diferentes e por conta disso nós vamos ter solos que são mais arenosos, né? Que tem mais areia, né? E solos que têm mais argila. Então vamos continuar a nossa aula para a gente ver onde é que nós vamos chegar nas informações de hoje. Então a gente começa com para saber mais, né, o perfil do solo. Um perfil do solo é composto de camadas que são conhecidas como horizontes. Então eu vou voltar um pouquinho a página ali, que são esses daqui, ó, lembram? Então a chuva, o sol vai despedaçando a rocha, e aqui em cima começa a se formar matéria orgânica, que é o que, gente? O processo de decomposição, né? De pequenos animais ou de grandes animais, de folhas, né? De plantas, de galhos, de troncos, de raízes, enfim, tudo aquilo que o vento traz de matéria orgânica e que vai se acomodando ali, vai se decompondo e formando então essa parte mais orgânica do solo. E aí, o que acontece, né? Começam a surgir essas camadas, que são chamadas de horizonte. Então, eu tenho o primeiro, vai surgir lá o horizonte A, né? Depois vai surgir o horizonte B, mas o solo, no fundo do solo, vai estar o quê? A rocha de onde ele originou, tá certo? Aqui até a gente falou um pouquinho da coloração do solo. Então, vamos lá. Então, um perfil do solo é composto de camadas que são conhecidas como horizontes. Cada horizonte é identificado por uma letra. Por meio de estudos dos horizontes, os estudiosos conseguem classificar os diferentes tipos de solo. Saber o tipo de solo ajuda a identificar qual é mais apropriado para construir algo em cima, ou mesmo para saber se o solo é bom para o plantio. Então, o que ele está dizendo aqui? Que essas letrinhas, que são os horizontes, né? Elas identificam o tipo de solo. Então, todo solo tipo A é formado de tal coisa, né? Todo solo B é formado de tal coisa, e assim sucessivamente. E por conta desse estudo que eles conseguem perceber o que, gente? Conseguem perceber qual é o melhor solo para a construção de edificações, né? Ou seja, casas, prédios, enfim, qualquer tipo de construção, porque tem que ser um solo firme, né? Não pode ser um solo que ceda, porque se for um solo que não é apropriado para construção, depois que a construção estiver pronta, o que pode acontecer? Pode correr o risco de desabar, né? Porque o solo não é tão consistente, não é tão firme a ponto de suportar a construção. E também esses estudos do solo permitem saber que tipo de coisa você pode cultivar ali, né? Que tipo de alimento você pode plantar que vai dar certo, tem alimento que não vai dar certo naquele tipo de solo. Então, é graças a esses horizontes que são marcados por letras que permitem, né, aos estudiosos de solo saberem para qual atividade aquele solo é mais apropriado. Veja ao lado uma ilustração que mostra quais são os horizontes que compõem o solo. Então veja, que aqui no fundo eu vou ter a rocha. Essa rocha um dia já teve lá em cima, né? Tudo era rocha. Mas a gente já sabe como é que ela foi parar lá embaixo, né? Na verdade ela não foi parar.
Na verdade, ela foi se despedaçando, se despedaçando, se despedaçando, e isso é o que sobrou da rocha, né? E olha que esse tipo de solo aqui, por exemplo, tem a rocha, né? Daí tem o horizonte C, o horizonte B e o horizonte A. E aqui na mão, na massa, então, completa a ilustração a seguir, seguindo um modelo que mostra como são as camadas do solo, né? Então, aqui em cima, na base do solo, ou na superfície do solo, desculpe, nós vamos ter a matéria orgânica. O que é a matéria orgânica? As plantinhas, né? Seja a grama, seja as árvores, enfim. É a matéria orgânica que vai estar aqui em cima, na superfície do solo. Aí eu vou ter o horizonte A, vou ter o horizonte B, vou ter o horizonte C e lá embaixo eu vou ter quem? A rocha, né? Então esse daqui tá tranquilo porque você vai fazer exatamente o que tá ali, né? São os tipos de horizontes que compõem esse solo. E aprender brincando, né? Então lá no nosso material de apoio, vamos lá no nosso material de apoio? Olha lá. Então, aqui no nosso material de apoio, a gente tem esta figura, né? Que vocês vão recortar, estão vendo lá? E vão montar. O que é essa figura, professora? Olha lá o que é essa figura. Essa figura é exatamente o que nós acabamos de falar, né? Um modelo de como é o solo, a formação do solo, certo? Importância econômica do solo. Então, a gente já viu como é que o solo se forma e agora a gente vai falar um pouquinho de qual que é a importância econômica desse solo, né? Será que ele é importante para a economia? Será que ele gera lucros? Será que ele gera algum tipo de renda? É isso que nós vamos descobrir. Podemos pensar no solo como o suporte para modificações que a sociedade faz no ambiente. Então, é o suporte, né? Aquilo que suporta todas as modificações que o ser humano faz no ambiente. Por exemplo, erguemos nossas edificações. O que é edificações? Toda vez que vocês ouvirem falar a palavra edificações, pensem em construções. Então, casas, prédios, apartamentos, né, condomínios, lojas, supermercado, tudo que é construção, tá? Então, aonde que a gente ergue? Sobre o solo, não é isso? Plantamos vegetais que serão utilizados de forma direta ou indireta em nossa alimentação. Retiramos os recursos minerais que transformamos em produtos e máquinas e que tornam a nossa vida mais fácil e tranquila, né? Vamos lembrar lá do ferro, que em algum momento a gente já viu, né? Da onde que é extraído o ferro, né? Do interior do solo, né? E esse ferro vai lá para as indústrias e vai ser transformado em máquinas, né? Em grandes máquinas, em equipamentos, enfim. E aí agora ele propõe para a gente conhecer alguns detalhes das atividades econômicas mais significativas desenvolvidas em relação ao solo. Então veja só, a gente pode construir, né, as nossas edificações, a gente pode plantar o alimento, a gente pode extrair coisas que estão no interior deste solo, né, e que vão servir para a produção de outros bens e equipamentos. Então olha lá, a primeira delas é a extração mineral. Eu já falei em outros momentos e vou repetir. O que é extrair, né? É tirar. Então, a extração mineral é retirar o minério do solo, tá? É uma atividade econômica, né? Vai gerar um lucro, vai gerar renda, vai gerar empregos. Então, por isso ela é uma atividade econômica. A extração de recursos minerais é uma atividade econômica muito importante, pois dependemos desses recursos. Porém, é necessário reduzir os impactos causados por essa atividade na natureza. Por quê? Porque para retirar esse minério do solo, são feitas algumas ações na natureza e que às vezes é um prejuízo, né? Tem um impacto grande na natureza, seja pela poluição, seja pelo desmatamento, seja pela desestruturação do solo. Então, podemos encontrar diferentes minerais no solo. Então, esses aqui são exemplos de minerais que são retirados do solo, né? Que são retirados do solo e que vão ser mandados para diversas indústrias, né? E que vão gerar outros produtos. Então, a extração mineral é uma dessas atividades econômicas que tem relação direta com o solo, certo? Então, hoje nós vamos ficar aqui com a nossa extração mineral, lembrando que ela é uma das formas de se trabalhar o solo, de se utilizar o solo, né?
Porque extração mineral tem a ver com o quê? Extrair o mineral que está no interior do solo, tá bom? Então vamos ficar por aqui e no nosso próximo encontro a gente conversa um pouquinho mais sobre outras formas, outras atividades econômicas que têm relação com o solo, tá certo? Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.